Se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e comentário. Compartilhe esse vídeo. Se não fizer essas 3 coisas, pode ter certeza que irei puxar o seu pé à noite. Há uns 2 anos eu estava viajando de carro com minha namorada. A viagem deveria durar 2 dias. E no final do primeiro dia, decidimos parar para passar a noite. Encontramos um motel bem antigo e interessante. Ele era colorido, com cores vivas e letras grandes. E tinha várias plantinhas e árvores ao redor. Resolvemos ficar ali e fomos fazer o check-in. Um casal de idosos cuidava da recepção. Eles disseram que eram os donos e eram muito simpáticos. Conversamos com eles por um tempo sobre nossa viagem. Contaram que tinham comprado o motel há 2 anos e reformado para deixar com uma aparência legal. Pegamos a chave do nosso quarto e nos acomodamos. O motel não era lá essas coisas, para ser sincero. Era bem velho e desatualizado, mas nos sentimos bem por ajudar o casal de idosos, que eram tão amigáveis. Minha namorada e eu assistimos TV por cerca de 1 hora antes de começar a ficar com sono. Desliguei a TV e as luzes e fomos dormir. Acordei no meio da noite com o que parecia ser passos no quarto. Meio sonolento, olhei ao redor e não vi nada. Então voltei a dormir. Não muito tempo depois, acordei de novo, mas dessa vez senti como se alguém estivesse me observando. Olhei para cima e vi o casal de idosos parados no pé da cama me encarando e sorrindo. Quase tive um ataque cardíaco na hora. Perguntei o que eles estavam fazendo ali. Nesse ponto, minha namorada acordou e começou a se desesperar. A senhora disse que só queriam ver se estávamos dormindo bem. Pensei que eles deviam ser loucos. Minha namorada disse que ia chamar a polícia e pegou o celular. O senhor começou a se desculpar e disse que não era necessário. Ela ligou mesmo assim. Pedi para eles saírem do nosso quarto. Eles começaram a se desculpar sem parar e saíram do quarto. A polícia chegou pouco depois, e o casal de idosos admitiu ter entrado no nosso quarto com uma das chaves deles, mas continuaram dizendo que só queriam ver se estávamos bem. Isso foi uma das coisas mais absurdas que eu já ouvi. A polícia nos perguntou se queríamos prestar queixa, mas decidimos não fazer isso. Senti pena deles e achei que eram só um pouco estranhos. O negócio deles acabou sendo fechado. Só fico aliviado por ter acordado quando acordei, porque ainda não faço ideia do que eles estavam realmente fazendo no nosso quarto. Sou um homem de 24 anos e ainda sou virgem, um fato que me incomoda muito em alguns momentos. Há alguns meses, decidi finalmente procurar os serviços de uma acompanhante. A prostituição é legal no meu país, então eu não estava planejando quebrar nenhuma lei. Entrei em contato com uma garota russa, loira, bonita e na casa dos 20 anos, que encontrei num site dedicado a acompanhantes independentes. Combinamos de nos encontrar alguns dias depois. Ela era de poucas palavras, quase apática, mas imaginei que fosse um hábito comum naquela profissão. Se eu tivesse que lidar com homens carentes todos os dias, provavelmente também seria assim. Tirei um dia de folga do meu trabalho intenso e dirigi até a cidade grande mais próxima, onde tínhamos combinado de nos encontrar. Moro numa cidade semi-rural de estudantes e não conseguia encontrar ninguém que me agradasse por lá. Levei umas 2 horas de trem para chegar à cidade, que eu não conhecia muito bem. Curiosamente,
Ela me disse que só me daria o endereço algumas horas antes do encontro, por razões que eu não entendia muito bem. Lá estava eu, nessa cidade grande, meio perdido e quase 2 horas antes do encontro. Percebi que a bateria do meu celular estava quase acabando, então mandei uma mensagem desesperada para ela, dizendo que precisava do endereço naquele momento se ela ainda quisesse que acontecesse. Desliguei o celular e o religava a cada 10 minutos para checar novas mensagens. Nada. A parte covarde de mim estava satisfeita. Tinha motivos suficientes para desistir desse plano maluco e simplesmente voltar para casa. Mas antes que eu terminasse esse pensamento, ela finalmente me mandou o endereço, que por sorte não ficava longe da estação de trem. Comecei a caminhar relutantemente para o local, conferindo o Google Maps no celular a cada esquina. Depois de uns 10 minutos, cheguei ao meu destino, segundo o celular, mas não tinha certeza para onde ir a partir dali. Havia uma viela que levava a um prédio de apartamentos. Então imaginei que tinha que ir para lá. Para ser sincero, estava começando a suar frio naquele momento. Comecei a ficar nervoso, definitivamente não estava pronto e me sentia muito desconfortável. Ainda faltavam 40 minutos para o horário marcado, então decidi dar uma volta na área antes de avisar a garota. Devo ter parecido um louco, ou como se tivesse cometido um crime. Andei em círculos ao redor da área umas 2 vezes, e então avisei a garota. Fui informado de que teria que pegar um quarto em um motel que ficava naquela viela, após outra esquina à esquerda, e que ela iria para o quarto depois que eu lhe desse meu número. Fiquei aliviado, pois sou estudante e só tinha dinheiro para os serviços que ela estava oferecendo. Definitivamente, não tinha dinheiro extra para pagar quartos de motel. Então já estava voltando 5 minutos depois, mandando mensagem para ela dizendo que sentia muito pelo mal-entendido e que não tinha trazido dinheiro extra para quartos de motel. Ela me interrompeu no meio do caminho e disse que o quarto já estava incluso no serviço dela. Droga! Voltei e fiz a tal esquina à esquerda. Lá estava o motel, uma estrutura cúbica de 2 andares, escondida no meio dos outros prédios ao redor. Parecia estranho, como se não pertencesse àquele lugar ou tivesse sido jogado ali aleatoriamente. Relutantemente, me aproximei, embora estivesse começando a ficar irritado. Tudo o que eu queria era uma pessoa amigável para me ajudar discretamente nesse passo único na vida. E agora parecia que eu tinha que lidar com um atendente de bordel decadente, que sabia perfeitamente que eu estava ali porque queria pagar por sexo. A porta do prédio estava aberta e parecia ter algum tipo de balcão. O prédio não parecia um lugar onde se entra como cliente. Então expressei minhas dúvidas à garota, mas ela insistiu. Esperei um tempo e, de repente, um homem apareceu. Ele guiou uma garota aparentemente menor de idade para dentro do prédio. Só depois do incidente que percebi as implicações disso. Achei que ela fosse da família dele, mas ela nem era parecida com a moça. Perguntei sobre um quarto e os olhos dele se arregalaram. Ele parecia magro, nervoso e meio fora de si. Você pode imaginar, ouvindo isso, que esses são sinais de alerta óbvios, mas considerando que eu estava tão assustado que me sentia uma pilha de nervos, minha guarda estava bem baixa. Além disso, sou um cara meio grande e musculoso, então não estou acostumado a me sentir fisicamente ameaçado. A razão de eu ser virgem não é minha aparência. Sou antissocial. Estranhamente, ele me disse que, infelizmente, todos os quartos estavam ocupados naquele momento.
Escrevi para a garota contando isso e ela me disse para esperar um segundo. 5 minutos depois, ela me mandou uma mensagem dizendo que estava se arrumando para mim e que eu deveria subir para o segundo andar e bater na porta 2. E foi o que fiz. Entrei no prédio. O homem de antes não estava lá. Ninguém parecia estar lá. Minha primeira impressão foi de que o lugar parecia estranhamente estéril, com padrões de cores unilaterais. Subi hesitante as escadas que ficavam ao lado da entrada, passo a passo. Estava silencioso. Se todos os quartos estavam realmente ocupados, eram um grupo bem silencioso. Bati na porta. Demorou muito para a pessoa abrir. Ela estava me dizendo que ainda estava se arrumando, afinal. Ouvi ela se aproximando da porta e algum tipo de barulho. Algo clicando ou algo fechando. Ela finalmente abriu a porta e, para minha surpresa, não era a garota russa atraente de 20 e poucos anos com quem eu tinha trocado mensagens, mas sim uma mulher feia e robusta, de pelo menos 50 anos, com pele parecida com couro. Antes mesmo de entender a situação, já tinha entrado no quarto por reflexo e notei a porta se fechando atrás de mim. O instinto de luta ou fuga então se ativou, embora eu não sentisse nenhum perigo específico vindo daquela pessoa. Ela tentou me atrair para dentro do quarto, com aqueles olhos sem expressão, a falsa amabilidade de um lagarto. Devo ter ficado parado como um idiota tentando encontrar uma saída. Não lembro exatamente o que eu disse a ela, mas dei alguma desculpa esfarrapada sobre por que precisava sair por um segundo, prometendo que voltaria o mais rápido possível. Percebi que ela mal conseguia entender frases completas. Então só fiz meu melhor gesto de mão tranquilizador, apontei para a porta e disse: 5 minutos. E saí imediatamente sem esperar por uma reação dela. Praticamente corri escada abaixo. Cheguei ao primeiro andar e do nada o mesmo homem magricela de antes apareceu atrás de mim e perguntou se eu tinha feito algum progresso em encontrar meu encontro. Sem parar, só peguei a maçaneta da porta e disse a ele que, infelizmente, o progresso não tinha sido feito. Então saí do prédio andando rápido, longe daquele lugar maldito. Mandei mensagem para ela mais uma vez para confirmar que eu não tinha confundido o quarto. Não tinha. Depois que a confrontei e disse que não ia ser enganado, esperava algo do tipo: você tem que me pagar ou meus protetores vão fazer isso e aquilo. Mas em vez disso não recebi resposta nenhuma. Não sei exatamente o que aconteceu naquele dia. Talvez não tenha sido algo tão sinistro. Talvez eu tenha sido apenas enganado, o que já é ruim o suficiente. Mas a situação toda me deixou muito desconfortável. Um conselho amigo: se você quiser contratar serviços adultos, pague um preço justo e nunca entre em motéis suspeitos. Há alguns anos, nossa família fez uma viagem de carro para o Rio de Janeiro. Éramos eu, meus pais e meu irmão. No caminho, passamos por Espírito Santo e quando anoiteceu, nosso sinal de celular começou a falhar. Por volta da meia-noite, estávamos exaustos e queríamos parar para descansar em um hotel, mas, sem sinal no celular, tivemos que procurar um por conta própria. Saímos da autoestrada na próxima saída e parecia que estávamos no meio do nada. Só campos de milho e árvores por quilômetros. Finalmente, chegamos a uma pequena cidade, a 1 ou 2 quilômetros da estrada. Havia um posto de gasolina, alguns restaurantes e um motel. O motel tinha uma placa dizendo que era só R$ 40 a noite por um quarto. Era meio velho e mal conservado, mas estávamos cansados e era barato. O motel tinha só um andar
e uns 10 quartos no total. Meu pai estacionou e foi até a recepção pegar um quarto. Havia só 2 ou 3 carros no estacionamento. Depois de alguns minutos, meu pai voltou com a chave e nos mostrou nosso quarto. O quarto em si era antigo e desatualizado, mas tinha 2 camas, um banheiro e uma TV. Entramos no quarto e nos preparamos para dormir. Liguei a TV, que era um modelo antigo com apenas 8 canais. Perguntei ao meu pai o código do Wi-Fi, mas ele disse que o motel não tinha. Fiquei decepcionado porque já estava há horas sem sinal no celular e achei que motéis deveriam pelo menos ter Wi-Fi. Decidi dormir, afinal por R$ 40 a noite deveria estar feliz por ter uma cama. Todos nós adormecemos rapidamente, exaustos pelo longo dia de viagem. Mas acordei por volta das 3 da manhã com um barulho vindo de fora do quarto. Sentei na cama e escutei. Ficou silencioso por 1 minuto. Depois ouvi a maçaneta da porta mexendo. Alguém estava tentando entrar. Olhei para meu irmão e meus pais, mas estavam todos dormindo. Pensei em acordá-los, mas decidi esperar para ver se tentariam entrar novamente. Após mais 1 minuto, ouvi passos e um barulho vindo da janela. A curiosidade foi mais forte e, lentamente, levantei da cama para tentar ver pela janela o que estava acontecendo. Abri a cortina devagar e, assim que consegui ver, dei de cara com um homem com uma aparência assustadora. Recuei assustado, mas ele não foi embora. Em vez disso, foi até a porta e tentou a maçaneta novamente. Começou a bater na porta, e nesse momento fui acordar meu pai, que já estava acordando com o barulho. Ele se levantou e foi até a porta. O homem continuou batendo. Meu pai gritou para ele ir embora. O barulho parou por uns 10 segundos e depois continuou. Meu irmão e minha mãe acordaram. Após uns 20 segundos, o homem parou de bater e ouvimos ele se afastando. Ele não voltou, mas nenhum de nós conseguiu dormir direito depois disso. Pensamos em ir embora, mas decidimos ficar até o amanhecer. Por volta das 7 da manhã, meu pai foi reclamar do incidente na recepção, mas eles pareciam não se importar muito, como se aquilo acontecesse sempre. Saímos da cidade e só conseguimos sinal no celular depois de 1 hora dirigindo. O resto da viagem foi ótimo, mas eu nunca vou esquecer essa experiência. Eu viajo bastante a trabalho e, numa dessas ocasiões, estava voltando para casa numa noite bem tarde e comecei a ficar muito cansado. Não queria parar, mas a empresa que eu trabalho paga pelas despesas de viagem. Quando cheguei ao ponto de mal conseguir manter os olhos abertos, decidi sair da rodovia e parar. O único lugar disponível era um motel pequeno e simples. Estava tão cansado que realmente não me importei. Só queria descansar um pouco para terminar a viagem na manhã seguinte. O motel tinha cerca de 1 dúzia de quartos, com outro andar acima para mais quartos e um escritório acoplado para a recepção. O local estava bem tranquilo naquela noite e entrei no escritório para pegar um quarto. Quando entrei, era uma sala pequena com uma mesa e algumas plantas artificiais, mas não tinha ninguém na recepção. Esperei por cerca de 1 minuto antes de tocar a campainha na mesa. Ainda assim, ninguém apareceu. Olhei por trás do balcão e havia uma salinha que parecia vazia. Não sabia o que fazer, estava exausto demais para continuar dirigindo, mas não queria ficar esperando. Peguei meu celular e procurei por hotéis próximos, para ver se tinha outro que eu pudesse ir.
Vi que o mais próximo estava a 20 quilômetros de distância. Não estava com vontade de dirigir mais 20 quilômetros, mas achei que teria que fazer isso, porque ninguém parecia estar trabalhando naquele motel e o lugar estava me deixando arrepiado. Depois de esperar mais uns 2 ou 3 minutos, saí da recepção e comecei a andar de volta para o meu carro. Entrei no carro e liguei o motor. Olhei uma última vez para a janela da recepção. E quando olhei, vi uma mulher com uma aparência muito estranha, com o rosto colado na janela, sorrindo para mim com o sorriso mais louco que já vi. Essa visão me despertou na hora e eu saí dali direto para o próximo hotel, sem problemas. Até hoje, não sei o que aconteceu. Realmente acho que não estava vendo coisas por causa do cansaço, porque algo assim nunca me aconteceu antes. Quando cheguei em casa, procurei o motel na internet e vi que tinha sido fechado naquele mesmo dia. No início do ano passado, meu pai e eu viajamos para fazer um trabalho voluntário em uma pequena cidade que havia sido inundada por chuvas recentes. Tínhamos reunido um caminhão cheio de roupas e itens doados para ajudar as famílias a se reerguerem. Na primeira noite, ficamos em um hotel com uma vista perfeita. Aquela noite, meu pai e eu ficamos acordados assistindo A Bruxa de Blair no meu laptop, usando o Wi-Fi grátis do hotel. Vamos dizer que eu não dormi muito bem. Na noite seguinte, minha mãe reservou para nós um quarto em um pequeno hotel, já que não esperávamos ficar uma segunda noite. Ficava a 100 metros de um parque e tinha vista para um grande lago. A área era escondida do público e cercada por árvores. Minha mãe disse que todos os outros lugares estavam lotados, então não tínhamos outra opção. Conhecemos os 2 gerentes que administravam e moravam no pequeno hotel. Havia uma senhora idosa que era gentil e nos informou sobre tudo o que precisávamos saber, incluindo o fato de que o lago não enchia há 20 anos. Seu marido, no entanto, parecia saído diretamente de um filme de serial killer, com ele sendo o assassino. Ele nunca falou conosco, nunca sorriu. Suas rugas derretiam em seu rosto e ele tinha olheiras escuras. Foi então que meu pai e eu começamos a nos sentir desconfortáveis naquele lugar. O resto do dia passou num borrão. Então meu pai e eu saímos para comer pizza e ver um filme, evitando ao máximo voltar para aquele lugar. Quando chegamos de volta ao pequeno hotel, por volta das 8 da noite, estava completamente escuro. Ao irmos até a traseira do caminhão pegar nossa bagagem, encontramos uma sacola de roupas infantis escondida embaixo de um pneu. Começamos a levar a sacola até o parque com várias pessoas carentes de ajuda, pensando que uma família poderia aproveitá-la bem, quando sentiu uma vontade de voltar para o pequeno hotel. Tendo assistido a um filme assustador na noite anterior, coincidentemente sobre adolescentes encontrando uma bruxa na floresta, fomos à recepção com a sacola e perguntamos ao sinistro gerente idoso se poderíamos deixá-la com ele para doar ao parque, já que eram vizinhos e precisávamos sair cedo na manhã seguinte para voltar para casa. Seus olhos se arregalaram e ele balançou a cabeça enquanto dizia: "Não, de jeito nenhum, eu me recuso a ir lá", e então se afastou. Meu pai e eu nos olhamos, perguntando com os olhos: o que acabou de acontecer? Decidimos então deixar a sacola num ponto de doação de caridade em nossa cidade. Fomos dormir depois de todos tomarmos banho, cerca de 1 hora depois. Lembro-me especificamente de acordar às 2h20 da madrugada por causa do ronco do meu pai. Fiquei lendo um livro no meu celular, deitada de frente para a porta.
Também lembro de ouvir carros acelerando pelo estacionamento naquela noite. Deixei o pensamento de lado, achando que eram apenas alguns caras brincando. Essa suposição desapareceu depois que notei uma luz azul brilhante aparecendo pelas frestas na parte superior e inferior da porta, acompanhada de sussurros silenciosos do outro lado que eu não conseguia decifrar. Fiquei com muito medo de me mover. Estava congelada no lugar. Meu coração batia na garganta e minhas mãos estavam tremendo, literalmente. Ouvi a maçaneta da porta começar a tremer, e foi aí que soube que isso não terminaria bem. A luz desapareceu, seguida por um silêncio completo e absoluto. Ainda estava congelada naquele lugar por mais 3 minutos, que pareceram horas, antes de acordar meu pai e contar tudo o que tinha acontecido. Ele então riu e me explicou que, mais cedo naquela noite, não conseguia dormir por ouvir arranhões nas paredes, bem ao lado de nossa cama. Fiquei confusa e não acreditei nele, até ele colocar o dedo nos lábios e dizer: "Escuta, você ouve isso?" Tudo ficou em silêncio, até eu ouvir arranhões breves vindos da estrutura de nossa cama. Saí da cama num salto e disse ao meu pai que precisávamos ir embora. Então deixamos a chave do quarto na cama e saímos sorrateiramente para o caminhão. Acabamos saindo às 2h35 da madrugada. Nunca mais vou me aproximar daquele pequeno hotel novamente. Isso aconteceu há algumas semanas atrás. Para contextualizar, sou uma jovem de 19 anos e trabalho em um hotel subsidiário de Pernambuco, localizado na rodovia PE 233. Moro a cerca de 30 minutos do hotel, então preciso me deslocar todos os dias. Meu turno começa às 7 da manhã e na maior parte do tempo trabalho sozinha. Tenho bastante contato com os hóspedes, então estou acostumada a lidar com pessoas difíceis e conflitantes, mas esse encontro me deixou realmente assustada e constantemente olhando por cima do ombro. Era meio do verão e o hotel estava extremamente movimentado. Eu estava dando conta do trabalho e não tinha reclamações. O café da manhã estava quase acabando quando um homem entrou na cozinha. Normalmente os hóspedes param na porta e falam comigo, mas esse cara entrou completamente na cozinha e se aproximou. Me senti desconfortável e comecei a andar lentamente em direção à outra porta da cozinha. Perguntei: "Senhor, posso ajudar em algo?" Ele apenas me encarou e disse: "Depois do café da manhã, estarei na área do café. Junte-se a mim." Sua voz era afiada e um pouco elevada. Em seguida, ele virou e saiu. Nesse momento, comecei a entrar em pânico e sabia que precisava me acalmar e ir até a sala de descanso buscar minha gerente. Esperei alguns minutos. Peguei uma caixa vazia para parecer que não estava relacionado ao homem e fui até a sala de descanso. Estava em pânico por dentro. Ao chegar ao escritório, larguei a caixa e rapidamente contei à minha gerente o que estava acontecendo. Ela me pediu para apontar quem era e foi confrontá-lo. Depois de uma breve conversa com ele, ela voltou e chamou a polícia. Ela disse que eu poderia ir para casa se quisesse, e eu fui. Estava com muito medo e só queria ir para casa. Descobri o que aconteceu depois que saí do hotel, quando voltei ao trabalho no dia seguinte. Quando minha gerente foi falar com o homem, ele disse que apenas queria conversar comigo e talvez sair para jantar. Vale ressaltar que esse homem aparentava ter uns 40 anos. Ela perguntou em que quarto ele estava e ele simplesmente respondeu que não estava hospedado lá. Isso deu à minha gerente uma má impressão. Então ela me mandou para casa enquanto a polícia estava a caminho.
Ele não resistiu ao ser algemado ou a falar com a polícia. Ele até contou a eles tudo o que tinha planejado fazer comigo. Vou contar um pouco do que ele disse. Ele planejava me levar para comprar um vestido e depois me convidar para entrar em sua caminhonete para um encontro. Quando os policiais pediram esclarecimentos, ele realmente disse que pretendia me drogar, me colocar na caminhonete, me amarrar e depois me estuprar e me manter como companhia. Quando perguntaram como ele decidiu que eu seria a vítima, ele disse: "Eu a vi no mercado e a observei pegar algumas coisas. Vi ela no hotel no dia seguinte e decidi conhecê-la. Isso foi suficiente para prendê-lo. Não tenho ideia de quais acusações ele enfrenta ou quanto tempo podem mantê-lo preso." A polícia pegou meu depoimento e o da minha gerente e saiu. Não ouvi mais nada por semanas e comecei a tentar tirar isso da minha mente. Por favor, estejam atentos ao seu redor. Graças à minha gerente e aos policiais, nada aconteceu e continua sem acontecer. Não quero nem pensar no que teria acontecido. Realmente espero que esse homem receba essa ajuda de que precisa. Durante uma viagem de carro, eu estava passando por Minas Gerais. Era nesse momento que comecei a sentir sono ao volante. Por isso, parei em uma pequena cidade chamada Senador José Bento. Busquei um hotel ou motel e encontrei um lugar para dormir um pouco. O lugar parecia um pouco decadente, mas, para ser sincero, toda a cidade tinha essa aparência. Além disso, tudo o que eu precisava era de uma noite de sono, nada sofisticado. Estacionei no lote e fui até o pequeno escritório na frente de um dos 2 prédios do motel. Havia um senhor mais velho lá lendo o jornal. Estava quente ali dentro e um ventilador de mesa fazia um barulho zumbido alto. Pedi um quarto e o homem finalmente olhou para cima do jornal sem me cumprimentar e disse 80. Eu assumi que ele quis dizer R$ 80 pelo quarto, então lhe entreguei meu cartão de crédito. Perguntei se era possível pegar um quarto de canto e ele simplesmente disse não. O atendimento ao cliente claramente não estava incluso no preço. O homem me entregou uma chave antiga em um chaveiro sem identificação. Eles ainda não usavam cartões-chave neste lugar. Caminhei pelo estacionamento até meu quarto. A porta era difícil de destrancar. Tive que mexer um pouco na chave para finalmente conseguir girá-la. Antes de entrar, olhei ao redor do lote. Só havia mais 2 carros estacionados. Era uma cidade fantasma. Entrei no quarto e o cheiro era uma mistura de algodão e vômito. Me perguntei se deveria voltar e pedir outro quarto, mas percebi que, pelo aspecto do lugar, todos os quartos provavelmente tinham o mesmo odor. O quarto era pequeno, com um carpete azul sujo e desgastado, um sofá, uma pequena mesa de centro e uma cama. Fechei a porta e tentei trancá-la, mas estava tendo dificuldades. Mais dificuldades do que para destrancar. Depois de uns 30 segundos tentando e quase estourando uma veia para destrancar, achei que talvez tivesse quebrado a fechadura, mas quando tentei abrir a porta, ela não abriu. Então, mesmo que a porta não estivesse totalmente trancada, desde que ela não abrisse, estava tudo bem, eu pensei. Me joguei na cama e ouvi todas as velhas molas ranjando enquanto meu peso pressionava o colchão e a estrutura da cama. Tentei ligar a TV, mas claro que o controle remoto não funcionava. Então, apenas me deitei sobre as cobertas e tentei dormir. Foi então que aconteceu. Quase pulei da minha própria pele quando houve uma forte batida na janela. Olhei e vi um homem do lado de fora. Ele começou a falar, parecendo machucado e precisando de ajuda. Ele dizia: "Por favor, me deixe entrar. Eu me machuquei e preciso de ajuda." E ele definitivamente me viu na cama.
Gritei para ele ir até a recepção, mas ele não parava. De jeito nenhum eu abriria aquela porta. Eu sentia que era uma armadilha. Eventualmente, depois de ignorá-lo por tempo suficiente, ele foi embora. Virei para confirmar e ele tinha sumido. Não tinha percebido quão insegura era essa área. Levantei para verificar a trava da porta, só para ter certeza e garantir que a porta não abriria. Dei algumas puxadas boas na porta e ela não abriu. Então fechei as cortinas na frente das duas janelas para que ele não pudesse voltar e olhar para dentro novamente. Isso me deixou um pouco abalado, mas os nervos se acalmaram em meia hora e consegui cair num sono leve pouco tempo depois. Comecei a ter um sonho estranho onde eu estava em um supermercado fechado, fugindo do gerente que me perseguia. Em algum momento do sonho, esses sons de cliques começaram a dominar, a ponto de meu sonho mudar para incorporar esses sons. E então, acordei. O quarto estava frio por algum motivo, então olhei para baixo e percebi que o cobertor tinha sido puxado de mim. Sentei-me para puxá-lo de volta, mas então vi no pé da cama uma figura alta pairando sobre mim. Antes que eu pudesse gritar, ele fez e me disse para não me mexer. Ele disse que não me machucaria se eu não fizesse nenhum movimento ou som. Depois, perguntou onde estava minha carteira. Eu disse que estava no bolso do meu jeans no chão. Tudo que vi foi essa figura imponente sobre mim na cama, se afastando do pé da cama até meus jeans no chão. Ouvi ele mexendo na calça, procurando no bolso até encontrar. Então, ele perguntou o que mais eu tinha ali. Eu disse que estava apenas fazendo uma viagem de carro. Com isso, ele não disse mais nada e saiu. Corri para tentar trancar a porta assim que ele saiu, tendo o mesmo problema de antes. Então liguei para a polícia, mas eles não foram de imediata ajuda. Fomos até o homem da recepção, que passou as imagens da câmera. No entanto, o homem que entrou no quarto estava usando uma máscara e um chapéu, escondendo todos os seus traços. Peguei meu dinheiro de volta e fui embora. Graças a Deus, não tinha muito dinheiro na carteira. Cancelei todos os meus cartões e dormi no meu carro. Aprendi minha lição de nunca parar em um motel suspeito. Essa situação aconteceu há menos de uma hora e ainda estou abalada. Minha família e eu estamos em uma curta viagem de férias e estamos hospedados em um hotel por alguns dias. Estamos em uma cidade com muitas lojinhas e lugares para comer por perto. Inicialmente íamos jantar no restaurante do hotel, mas acabamos indo a um pub depois de esperar 2 horas por uma comida ruim e atendimento terrível. Após pagar a conta, pensamos que tudo estava bem até sairmos do pub. Já estava escuro lá fora e eu fui a primeira a sair, seguida pelas minhas irmãs e minha mãe. De repente, um homem em situação de rua apareceu na nossa frente, bem quando me virei para sair do pub. Ele pediu desesperadamente por trocados para mim e minha irmã, mas nós duas não sabíamos o que dizer. Viramos para a nossa mãe, que disse ao homem que não tínhamos nada. Ele não pareceu satisfeito com a resposta da minha mãe, mas apenas respondeu com "Ah, tá bom", e pensamos que tudo estava resolvido. Porém, percebemos que ele começou a nos seguir rapidamente. Nossa mãe segurou as mãos das minhas irmãs com força e nos pediu para andar mais rápido. Todos apressamos o passo, começando a entrar em pânico. Meu coração disparou quando percebi que o homem estava nos alcançando. Nossa mãe nos disse para ficarmos na frente e me deu a mão da minha irmã mais nova, enquanto ela se preparava para se defender. Estávamos todos em choque e eu não conseguia falar. Quase correndo,
até que 3 outros homens em situação de rua apareceram à nossa frente. Eles pareciam surgir e desaparecer do nada. Eles também estavam se aproximando, e com o homem atrás de nós, nossa mãe gritou para atravessarmos a rua. Parecia que todos esses homens estavam nos cercando. Atravessamos correndo a rua movimentada e vi que o primeiro homem ainda nos seguia. Avisei minha mãe, que a princípio não acreditou, até ver que o homem ainda nos observava do outro lado da rua e continuava a seguir. Eventualmente corremos e finalmente chegamos ao hotel. Eu estava aterrorizada e fui a primeira a voltar para o nosso quarto. Todos nós nos acalmamos e eu até verifiquei se o homem ainda estava lá fora. Ele estava caminhando em frente à loja de conveniência do outro lado da rua e ainda olhava para o hotel. Acabou se sentando em frente a uma das lojas, encarando o hotel. Ele ainda está lá e esta é uma situação em andamento. Realmente duvido que o vejamos pela manhã, mas espero sinceramente que não o vejamos mais. Para resumir uma história longa, minha ex-namorada e eu tínhamos um relacionamento bastante explosivo e raramente nos dávamos bem. Estávamos em uma viagem de fim de semana nas montanhas para fazer turismo e trilhas, pensando que seria bom para nós. Mas tudo deu errado no quarto do hotel na segunda noite e basicamente eu não conseguia dormir no mesmo quarto que ela. Em vez de pegar outro quarto de hotel para mim por cerca de R$ 150, dirigi literalmente pela estrada até um motel e parei lá para ficar por uma fração do preço. Minha lógica era que, se eu saísse por uma noite e desse um tempo para ela esfriar a cabeça, talvez as coisas estivessem melhores pela manhã. Consegui um quarto por, juro, R$ 50 à noite. Quando estava caminhando em direção ao meu quarto, o quarto ao lado estava com a porta escancarada. Ao passar, olhei para dentro e vi que estava iluminado pelo brilho azul da tela da TV. Pelo ângulo que eu estava, não conseguia ver o que estava passando na tela. Não vi ninguém lá dentro, mas também não parei para olhar como um estranho. Segui para o meu quarto. Era um quarto de motel modesto e com aparência normal pelo preço. Uma cama até que grande com uma típica colcha floral brega, uma TV e um sofá. Não estava realmente cansado, então apenas me deitei com a TV ligada e fiquei jogando no meu celular por um tempo. Havia um barulho estranho que eu achava que vinha da TV, então a desliguei, mas o barulho persistiu. Não era a TV. Levantei-me e escutei, percebendo que vinha do quarto ao lado. Não conseguia dizer se era um casal brigando, se era a TV do quarto ao lado ou se era o som de alguém morrendo. Era apenas incrivelmente abafado. Nesse ponto, não tinha mais o que fazer a não ser tentar dormir, mas então houve uma batida na parede que separava os 2 quartos. Levantei e me aproximei da parede. E aconteceu novamente. Era sem dúvida alguém do outro lado batendo com o punho. Por que estavam fazendo isso? Não posso dizer que não estava um pouco assustado, mas tinha que ser homem e confrontá-los. Fui até o quarto ao lado. Surpreendentemente, a porta ainda estava aberta e a TV ainda ligada, mas sem som. Bati na porta aberta perguntando se havia algum problema ou se alguém precisava de ajuda. Não houve resposta. Eu podia até ver que a porta do banheiro estava aberta e a luz apagada. Entrei no quarto devagar, com cautela. Quando contornei a parede que bloqueava a vista do sofá e da cama e ainda não vi ninguém, fiquei ali parado, confuso. Fui mais perto da TV para ver o que exatamente estava passando na tela. Era apenas uma tela azul vazia, mas havia um post-it na tela com algo escrito. Peguei o bilhete que dizia: verifique embaixo da cama.
Larguei o bilhete e corri para fora do quarto, batendo a porta. Corri de volta para o meu quarto e me certifiquei de trancar a porta com a trava de corrente. Me enfiei na cama e mandei uma mensagem para minha namorada, contando o que tinha acabado de acontecer e dizendo que estava apavorado. Ela me ligou imediatamente e comecei a contar a história pelo telefone. Enquanto explicava, mais batidas soaram na parede do quarto do motel. Ela ouviu claramente, porque coloquei no viva voz. Comecei a entrar em pânico e ela me disse para correr para o meu carro ou para a recepção. Escolhi correr para a recepção para poder pegar meu dinheiro de volta. Disse ao cara da recepção que ele deveria ir até o quarto ao lado do meu e expulsar a pessoa de lá, mas ele me olhou e disse que não havia ninguém hospedado em nenhum dos quartos ao lado do meu. Ele parecia saber imediatamente que ambos estavam vazios. Insisti para que ele conferisse e disse que precisava do meu dinheiro de volta. Então ele foi comigo, com a chave do quarto em mãos, e abriu a porta. Mas agora a TV estava desligada e o quarto estava escuro. Não sei o que testemunhei naquele quarto de motel. Não sei quem ou o que estava debaixo daquela cama e não quero saber. Há alguns meses, voei para a Bahia para visitar minha namorada, durante as férias de primavera da faculdade. Devido à situação de moradia dela na época, tive que ficar em um hotel. Era bem decadente e com aparência ruim. Como uma mulher pequena, eu estava um pouco nervosa por ficar lá sozinha. Minha namorada não podia ficar comigo, mas consegui um quarto no segundo andar, mais afastado do movimento de pessoas e carros, já que o hotel ficava ao lado de uma estrada bastante movimentada. Pensei que, se algo acontecesse, eu poderia encontrar alguém para ajudar. A maioria das minhas noites lá foi tranquila, nada fora do comum. No entanto, na penúltima noite, algo assustador aconteceu. Acordei por volta das 2 da manhã com alguém gritando por socorro. Tirada do sono, levei alguns minutos para perceber a gravidade do que tinha ouvido. Sentei-me e escutei, e então ouvi novamente. Uma voz feminina pedia ajuda. Conforme continuava escutando, ouvi a pessoa dizer que queria ir para casa e que estava sendo machucada. Comecei a andar pelo quarto pensando no que fazer. Tinha medo de me envolver e por um segundo pensei que se eu estava ouvindo, certamente alguém mais estaria ouvindo também e talvez outra pessoa chamaria por ajuda. Lembrei-me do que li sobre o efeito espectador e como as pessoas são menos propensas a agir se outras estiverem por perto. Decidi que não podia ignorar o que estava acontecendo, esperando que alguém mais ajudasse. Peguei meu telefone e liguei para a polícia, explicando onde eu estava e o que tinha ouvido. O atendente perguntou de onde vinham os gritos, mas eu não conseguia dar uma resposta exata. As paredes do hotel eram muito finas, então era difícil determinar de onde vinha o som. Nunca soube se algo resultou da minha ligação ou se havia alguém que poderia ser a voz que ouvi. Pensando na experiência, desejo ter chamado a polícia mais cedo. Talvez, se tivesse feito isso, eles teriam chegado antes dos gritos cessarem. Talvez isso fizesse diferença. Hoje, só posso esperar que quem quer que eu tenha ouvido naquela noite tenha conseguido escapar e que esteja bem agora. Realmente espero que estejam seguros. Eu tinha cerca de 13 anos quando isso aconteceu, agora estou com 21. A história envolve minha irmã, que tem a mesma idade que eu, e minha prima mais nova. Vou chamá-las de A para minha irmã e B para minha prima. Aqui vai a história. Não me lembro exatamente o motivo, mas estávamos hospedadas em um hotel com meu pai
e a namorada dele na época. A, B e eu estávamos entediadas, apenas sentadas no quarto. Então decidimos dar uma volta e jogar Pokémon Go. Enquanto jogávamos, percebi que estava começando a escurecer, então sugeri a A e B que voltássemos. Nesse momento, notei um homem parado no estacionamento da loja ao nosso lado, apenas nos observando. Comentei isso baixinho com A e B e nos levantamos para voltar ao hotel. Por um tempo, meio que esquecemos dele, até que olhamos para trás e vimos que ele estava nos seguindo. B começou a ficar um pouco assustada, já que era bem mais nova, mas continuamos andando. Vale ressaltar que A nunca levava desaforo para casa e, pelo que pude perceber, ela estava muito irritada por aquele cara estar nos seguindo. Ela continuava olhando para trás, fazendo-nos andar mais rápido. Esse homem nos seguiu até o hotel, mantendo um passo lento, então apressamos o passo até o lobby do hotel. Ao chegar lá, paramos e ficamos olhando para a porta, só para ver se o homem realmente entraria no lobby. Isso deixou A ainda mais irritada. Ela se virou e começou a gritar com ele. Ei, que diabos você quer? Por que está nos seguindo? A recepcionista do lobby apenas observava. Então o homem nos olhou de cima a baixo, olhou para as outras pessoas no lobby e, em seguida, virou-se e saiu do hotel. Nunca mais o vimos depois disso. Pode não parecer tão grave, mas foi realmente assustador para nós. Ficamos apavoradas e corremos para o nosso quarto. Não faço ideia de por que ele nos seguiu até o hotel, mas estou muito grata por minha irmã não ter medo de se impor, pois quem sabe o que poderia ter acontecido. Você pode pensar que esse cara estava hospedado no hotel também, mas se fosse o caso, por que ele simplesmente se viraria e iria embora depois de ser confrontado por nos seguir e nunca mais aparecer?